Brunão, e aí, como é que vai parar na Amazon? De lá, de Singapura, eu acabei via Microsoft vindo para Redmond, né, que é na área de Seattle, para uma posição global no headquarters. Passei um ano aqui, foi muito difícil, porque foi o ano que a gente fez toda a transferência da parte de display advertising na Microsoft para AOL. E aí eu já estava querendo mudar de áreas também, já estava trabalhando com advertising há muito tempo. E eu queria muito aprender sobre e-commerce. Então pintou na época um convite para ir trabalhar na Amazon, na área de e-commerce. Primeiro na área global e depois na área local. Eu trabalhei lá como o chefe da parte de marketplace. Todos os caras que vendem na plataforma da Amazon, né? Quantos são, Bruno? Pode falar sobre isso? Hoje, esse número eles volta e meia divulgam. E a última vez que eles divulgaram eram tipo 1.200.000 lojas na plataforma. A Amazon aqui é um negócio absurdo, cara. Assim, negócio de 2 bilhões de dólares é negócio pequenininho lá. E essa área é uma área bem interessante. Você tem uma exposição muito grande a todo mundo. O Jeff Bezos manda as interrogações dele lá reclamando direto, porque os lojistas são bem vocais. Aprendi muito sobre e-commerce. Eu realmente fui para lá fazer um MBA em e-commerce e eu fiz, né? Só que no último ano que eu estava lá, eu adorei a Amazon. A Amazon é uma empresa diferente, pensa diferente, age diferente, bastante diferente em termos de relações internas, muito mais agressiva. Mas eu gostei muito, realmente gostei muito, e eu vi um jeito de trabalhar totalmente diferente. Mas no último ano lá, eu acabei participando de um projeto, que era um projeto onde a Amazon estava começando a olhar como que ela ia fazer para melhorar o desempenho das lideranças, dos managers. Porque, enfim, a Amazon é um lugar que você tem gente extremamente capacitada, vindo dos melhores escolas do mundo, mas que não necessariamente são pessoas que têm uma experiência grande em liderar pessoas. Então o turnover era grande e eles estavam preocupados com isso, e a Amazon também gosta de ter suas soluções próprias. Então ela montou um grupo lá para estudar como é que você trazia uma cultura mais de coaching para dentro da empresa, para desenvolver pessoas e tal. E aí eu fiz parte desse grupo, esse grupo acabou estudando várias alternativas, mas isso acabou me acendendo uma paixão muito grande, porque, na verdade, desde a época de Yahoo e Microsoft, eu sempre fui mentor dentro das empresas. Mas eu sempre tive e eu tive alguns business coaches, né, durante a minha carreira. E aí, cara, eu falei, não, você sabe que eu acho que é isso. Eu quero ir para uma carreira diferente, aprender uma coisa diferente. E aí eu saí da Amazon, eu me inscrevi num curso de pós-graduação na Universidade de British Columbia, que é em Vancouver, no Canadá, fica a 2 horas e meia da minha casa. E eu, cara, passei um ano lá estudando Organizational Coaching, que é basicamente coaching organizacional. E foi fantástico, conheci gente diferente, mas é um mundo diferente, né? Mudei de mundo, saí do mundo de venda, de produto, para um mundo muito mais de reflexão, de entender o desenvolvimento das relações dentro do trabalho, de entender o desenvolvimento organizacional, como é que você desenha, né, a estrutura organizacional, quais são as vantagens e desvantagens, como é que você trabalha olhando para frente, né, e entendendo como as empresas vão evoluindo, todas as reorganizações que elas passam. Hoje em dia a gente vive num mundo muito ativo. Então eu acabei abraçando essa nova carreira, e é isso que eu faço hoje. Desde então eu tenho trabalhado com isso. Explica um pouquinho, Brunão, o que você faz hoje, assim, com relação a isso, porque a gente estava conversando aqui fora do ar, eu fiquei impressionado com uma série de tipos de trabalho que você faz, né? Você podia contar um pouquinho? Claro, a gente, eu tenho uma empresa, eu faço parte de uma empresa chamada Orca HR Solutions, que é uma empresa nossa aqui baseada, né? O headquarters é aqui em Seattle. Inclusive, o cara que fundou essa empresa é um sujeito que foi 25 anos vice-presidente de recursos humanos na Microsoft, ele saiu em 2012, fundou essa empresa. E eu acabei conhecendo ele alguns anos atrás, e ele, no final do ano passado, me convidou para me juntar a ele, né? Eu tenho a minha empresa também, mas eu trabalho muito com ele. Então eu trabalho com empresas corporativas, a gente presta serviço para essas empresas, e aí a gente faz algumas coisas. Por exemplo, a gente gerencia os programas de coaching internos dessas empresas. Então a gente tem um banco de coaches e a gente obviamente faz todo o onboarding desses coaches na cultura das empresas que são nossos clientes e capacita esses caras, essas pessoas, para fazerem o coach para executivos dessas empresas. Então, isso é uma coisa. A gente trabalha também muito na parte de recrutamento. Então, na parte de recrutamento, a gente faz todo um benchmark das posições, avalia quais são os perfis que a gente precisa para determinadas posições, e aí a gente trabalha com isso na hora de fazer inclusive a gente gera até as perguntas que os entrevistadores vão fazer aos candidatos. E quando um candidato é escolhido, a gente acelera a entrada dele na empresa, porque a gente
meio que faz um relatório comparando o perfil desse candidato com o perfil do gerente para quase que como ensiná-los a se comunicar melhor. A gente faz vários tipos de assessments, né? No Brasil você tem isso aí, o DISC Report, o Hogan, o MBTI. No Brasil a gente tem todos esses assessments, também nós temos licença para vender isso aqui nos Estados Unidos. E eu, além disso, eu continuo também com uma outra prática onde eu atendo, mais ou menos 30% do meu tempo, eu dedico a atender clientes individuais que vêm para mim por várias fontes. Eu sou cadastrado na ICF, eu sou cadastrado em alguns lugares, às vezes até por referência, pessoas que não estão necessariamente fazendo coach via empresa, mas que estão buscando elas, estão em transição de carreira. Eu tenho um foco muito grande em transição de carreira. Eu desenvolvi uma metodologia para que a pessoa conte a sua história. Eu ajudo as pessoas a contar a história delas. Então essa metodologia é toda focada para a pessoa entender olhar para trás, tentar buscar, através desse olhar para trás, entender quem ela é, o que ela tem feito, o que ela gostou, o que ela não gostou, quais foram os casos de sucesso, o que ela aprendeu, olhar para frente, tentar entender qual é o projeto, quais são os goals, e aí, né, sentado no presente, pensar como é que eu escrevo essa história, como é que eu falo, como é que eu comunico isso, seja através do meu currículo, meu perfil no LinkedIn, ou num network, eu estou num jantar, como é que eu falo isso durante um jantar? Como é que eu encaixo isso na hora que eu vou começar uma entrevista? Como é que eu falo sobre o meu currículo? Enfim, como é que eu falo disso em 30 segundos? Como é que eu falo disso em 10 minutos? É um trabalho muito legal, muito gratificante, muito diferente. Você encontra, e eu trabalho com pessoas nessa prática individual, eu trabalho com pessoas de todos os níveis, porque na prática corporativa eu trabalho mais com as pessoas de alta gerência, né, de vice-presidência e tal. Mas nessa prática individual eu trabalho com vários níveis, inclusive gente que está começando no mercado de trabalho. E é muito legal, cara. São histórias fantásticas, histórias desde pessoas que são muito bem formadas, a minorias. Eu tenho um caso de uma moça que tem um background cultural africano, ela vem realmente do continente africano, veio para os Estados Unidos muito jovem, estudou aqui sempre com muita dificuldade e tal, e se formou, e hoje ela quer entrar nesse mercado. E não dá para pensar, hoje em dia você precisa de relações, networking e tal, então fazer esse trabalho com ela, por exemplo, foi fantástico, eu aprendi muito, eu aprendo muito com os meus clientes, isso é uma coisa que me faz gostar muito dessa nova carreira, né, que eu estou seguindo aí, Brunão, e que eu acho que agora eu vou seguir por um bom tempo, porque eu realmente acho que me encontrei. Você vê que eu gosto de falar, eu sou pago para falar agora, olha que beleza. Bom, hein? Você é suspeito para falar sobre isso, mas a questão das soft skills hoje, então, as empresas estão de olho nisso, elas estão entendendo da importância disso em termos de resultado, é isso? Olha, a gente vive num mundo onde a gente já se tocou que nós precisamos nos adaptar o tempo inteiro, porque os soft skills que você está se referindo, eles mudam conforme vai mudando os contextos que a gente tem. Hoje, quem imaginou há um ano atrás que a gente estaria nesse contexto de pandemia, onde todo mundo trabalha remoto, de uma forma um pouco atabalhoada, porque a gente foi forçado, foi empurrado para trabalhar remotamente. Algumas empresas já tinham isso, mas todo mundo agora na casa e tal. Então, assim, todas essas discussões que vêm em torno disso. Então, as características dos soft skills são um pouco diferentes. Mas, na verdade, eu acho que tem a combinação. Hoje em dia, então, tem uma combinação muito grande. Eu não gosto de deixar a mensagem que os soft skills são as coisas mais importantes, porque num mundo onde a gente tem tanta tecnologia embutida em tudo, onde se você hoje é um cara que não consegue ler ou interpretar dados, entender como extrair os dados certo, eu acho que é muito difícil você vencer nesse mercado corporativo em qualquer área. Você pode ir recursos humanos, finanças, vendas, marketing, todo mundo tem que entender muito dessa parte de dados hoje em dia. Então você tem hard skills que são necessários e que são constantemente necessários que você se recicle, inclusive. Porque a forma como a gente começou falando aqui da Media Lab. Na época da Media Lab, a gente falava muito de como a gente vai trabalhar os bancos de dados e tal. É totalmente diferente de hoje, né? E isso muda todo ano tem uma novidade. Todo ano tem coisas novas, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter uma combinação entre hard skills e soft skills. Os soft skills, talvez, eles te ajudem do ponto de vista a trabalhar resiliência, né? Você ter a resistência, a frustração, conseguir persistir nos seus desafios, você conseguir se adaptar e até você conseguir buscar essa constante reeducação e reciclagem. Mas o hard skill, você entender principalmente os hard skills que são necessários para você desempenhar qualquer função, aqueles
fundamentais, os fundamentos, é muito importante também. E eu acho que, quando eu olho para o Brasil, eu trabalhei com alguns clientes no Brasil, eu acho que ainda há uma necessidade da gente reforçar isso. É importante se investir na educação, sim. É importante se investir também em entender, em educação em alto nível, né? Sempre trabalhar, porque isso faz a diferenciação de você como profissional, não são só os soft skills, né? Uma aula. Brunão, está chegando ao fim. Queria deixar você aí à vontade para mandar um recado, cobrar alguma coisa que alguém está te devendo. Olha, cara, então, pô, tem a lista aqui. Não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Já tem gente que tremeu aí, cara. Tem gente que tremeu. Eu sei quem é. Tô brincando. Fica à vontade aí. Xará, delícia falar aqui contigo, é sempre um bom papo, lembrar um pouco aí das nossas aventuras. O que eu deixo é o seguinte, eu acho que a gente está num mundo que mostra pra gente que as mudanças elas acontecem muito mais rápido do que a gente imagina, né? Esse assunto de Covid é um assunto chato, né? Mas a pandemia em si é interessante você ver, Bruno, como do momento que ela surgiu até o momento que ela se espalhou e gerou todas essas ações de vários países de fechar negócios, que é independente se você acredita que tem que fechar ou não, mas de usar máscara, não usar máscara. Quer dizer, a gente passou um ano totalmente diferente, mas isso mostra o quão frágil nós somos, porque no Brasil, graças a Deus, a gente não tem muitos acidentes geográficos e tal, né? Mas às vezes, pô, vem um furacão e ele varre tudo e você tem que começar do zero. Então, é bom a gente sempre olhar para isso, não do ponto de vista de ficar, pô, eu sou frágil, não, mas é para a gente pensar, nada na vida é fácil, tudo é muito conquistado, mas nada também é permanente. A gente precisa estar se movendo o tempo inteiro, porque se a gente não se mover, alguém vai mover a gente. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo é essa. Vamos viver o momento presente, vamos pensar muito bem no que a gente faz e tentar investir em aprender. Porque se a gente conseguir investir em aprender, principalmente no Brasil, eu acho que a gente tem um futuro muito melhor do que se a gente achar que educação é uma coisa que não é importante, que, enfim, investir e dar tempo ao tempo para a gente se desenvolver não é importante. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu deixo. Não sei se ela é muito clara, mas eu realmente acredito muito nisso. Claríssimo. Obrigado, tá? De novo. Obrigado a você. Puta espaço legal, adorei. Unmute. Gostei do nome do programa. Pô, gostei da logo. Sensacional. Tamo junto, tá? Valeu, Bruno.